tarde, obrigado, Senhor. Sabe aquele tipo de culto que eu acredito que não precisa nem mais pregar. A gente podia acabar aqui, né? Porque Deus já moveu de muitas formas hoje à noite. Amém? Não amém? Então vou pregar, então. Então eu vou pregar, né? Então é o jeito, já que vocês não estão prontos. Eu acredito que Deus, hoje, estava sendo ministrado desde o louvor, o André falando e toda a sequência do culto, a ceia. Deus começa a preparar nossas vidas para o que Ele tem planejado para nós. E eu vejo que até quando a minha digníssima orou que está consumado, eu acredito que já foi feito. Realmente foi feito. Às vezes pode ser questão de tempo, ou às vezes pode ser só apenas uma forma que Deus vai mostrar a bondade dEle, diferente da que você está esperando, mas vai ser para o nosso bem. Vai ser para o nosso bem. Nós vemos milagres todos os dias, nós vemos milagres, né? Até essa semana nós vemos o Júnior, a Jaque, a forma que Deus age, nos mínimos detalhes. Nós vemos milagre de livramento, nós vemos milagres de todas as formas. E é isso que nós precisamos entender. Entender sem entender. Entender que é Deus que está no controle. Entender que Deus está cuidando. Entender que a única parte nossa é se entregar, se derramar diante dEle. Esse mês de maio, como o pastor estava falando, é um mês especial, um mês de jejum, teve reunião de homens ontem. Reunir homem não é fácil. O pastor que nos acompanha em os G6 sabe como é difícil reunir homem, né? A gente tem que falar com a mulher para reunir os homens, né? Deus abençoe as mulheres, porque nós precisamos mudar essa história. Amém, homens? Amém. Precisamos mudar essa história. Mas quando a gente se reúne é tão bom, né? A gente resiste, mas quando vem um churrasco, sempre tem uma isca, né? E a gente cai sempre nessa. E Deus tem sempre essas formas de agir em nossa vida, e eu acredito que o mês de maio vai ser sobrenatural. Vai ser notícias boas, vai ser acontecimentos que Deus vai fazer. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Nós não estamos brincando de ser crente, gente. Nós estamos aqui para impactar uma geração. E nós estamos aqui para viver isso. Para viver isso. Eu creio que Jesus vai voltar na minha geração. Só eu? Eu vou sozinho. Deus vai mover, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, sem mais delongas, em Marcos, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Poderia projetar para a gente, por favor? Fala o seguinte: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouça, o semeador saiu a semear. Repita comigo: ouçam. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Versículo 9, acrescentou:
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhe disse: a vocês foi dado o ministério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se a ser perdoados. Versículo 13, então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso, onde ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação e perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Versículo 18, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E por último, outras pessoas são como semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Graças a Deus. Deus, Pai amado, que o Senhor possa realmente, Senhor Deus, trazer aos nossos corações a Tua palavra, nos fortalecendo, nos ensinando e trazendo para o centro de Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Jesus começa a ensinar dizendo: temos que escutar. Escutem atentamente, ouçam. Nesse contexto, Jesus estava falando para um povo que tinha visto muitos milagres. Ele viu um povo que viu ele escolhendo os discípulos, um povo que viu eles curando enfermos, expulsando demônios. Jesus ouviu muitos dizendo: você expulsa por Beelzebul. E Jesus falava que não poderia a casa dividida permanecer dessa forma. E Jesus começou a ouvir, e esse povo começou a seguir Jesus por causa dos milagres dele. E essa multidão seguia de tal forma que Jesus não conseguia mais falar para eles. E aí ele subiu no barco e disse, e começou a declarar essa parábola. E essa parábola é interessante, que Jesus diz que, aqui mesmo nós lemos que ele diz que se não entendermos essa parábola, como é que poderíamos entender outra parábola? Lembre-se que Jesus estava preparando os discípulos, e foram os discípulos que perguntaram para ele o que significava a parábola. É autoexplicativo. Nós entendemos que a palavra de Deus é a semente, e nós sabemos que a terra é o coração humano. Simples. Qualquer um de nós podemos entender isso. Amém? Amém. Sabemos disso. Só que chegou o tempo onde Jesus está nos ensinando que a palavra dele não é apenas para a gente. Ele estava implantando um reino onde aquilo que ele estava ensinando, essa parábola que ele estava ensinando, iria nos atingir nos dias de hoje, 2026. Imagina só. Ele estava preparando um povo que não queria saber de nada, queria apenas milagres, estavam pensando em coisas naturais e não em coisas espirituais. Eles pensavam no temporário, eles pensavam não no eterno. E Jesus estava mostrando, existe muito mais do que o material, existe muito mais do que o que vocês estão buscando aqui atrás de mim. Por isso que ele diz, eu quero pessoas que me sigam, mas que estejam preocupadas com a eternidade. Nós hoje temos que ter o coração hoje na eternidade. Não a eternidade de nós estarmos no céu, mas que o reino de Deus seja implantado nessa terra, de tal forma que
outras pessoas sejam alcançadas. Vocês entendem isso? Então Jesus começou a ensinar isso, que não era apenas o natural, mas o espiritual era importante. Hoje, quando você é abençoado, Deus não pensa apenas em você, mas pensa no espiritual, no reino dele como um todo. Nós somos uma parte desse reino. Por isso que Jesus, quando chegou, o reino de Deus está entre vós. E eu estava assistindo um programa que um agricultor, quem é agricultor aqui? Alguém já mexeu com agricultura aqui? Não, olha, É interessante, o outro ali, tem bastante agricultor aqui, pastor. Então eles vão entender o que eu estou falando. Quando eles fazem a colheita, eles colhem os grãos, e daqueles grãos, eles se separam os melhores grãos para virar semente. E eu estava vendo esse agricultor, era muito simples, ele pegava as melhores sementes, separava, e o restante ele consumia. Era para o sustento dele. Deus sempre liberou uma boa semente. Sempre vai ser uma boa semente para nós. A semente nunca mudou. Você já observou que a semente nunca muda? Só o terreno onde a semente foi lançada que mudou? A semente de Deus sempre é boa. E se a semente de Deus é a palavra dele, e a proporção, se for a proporção dessa parábola, onde de cada 4 semeaduras, 3 deram errado, misericórdia. Quem pode dizer? Misericórdia. Se ouvimos uma palavra do pastor Vinícius todos os domingos, em um ano, nós ouvimos quantas? 52 palavras. Dessas 52, 75% foi para o beleléu. E 25%, que dá 13%, de 52, 13, pastor, a gente guardou. Se foi boa, né? Isso no mínimo. Então Deus quer aumentar essa porcentagem em nós. Deus quer aumentar essa proporção nas nossas vidas. Deus quer que a gente, nenhum semeador semeia para perder semente. Verdade ou não é? Deus quer perder semente? Também tão pouco. Deus não quer perder nenhuma semente. Só que Ele é tão bondoso, que mesmo a gente sendo seco, cheio de pedra, cheio de espinho, Ele não deixa de semear. Quem pode dizer obrigado, Senhor? O Senhor não desistiu de mim. Ou todo mundo aqui é terra boa? Claro que não. Não vamos ser hipócritas. Nós precisamos da graça de Deus. Essas sementes sendo lançadas. As propostas de Deus. Deus, quando chega aqui, diz o seguinte, coma do meu pão, você vai ter vida eterna. O pastor falou, esse é o meu cálice. Né? Você foi liberto da escravidão. E nós pregamos. E Deus vai falando, e Deus vai falando, Deus vai falando. Só que tem palavra que vai frutificar, mas tem palavra de Deus que ainda não está frutificando. Será que não é por isso que estamos passando o que nós estamos passando? Porque Deus está fofando a terra? O agricultor sabe, quem já viu Eu sou péssimo em agricultura, gente, mas eu amo agricultura. Eu assisto programas de agricultura. Teve um amigo meu, fazendo aspas, ele é agrônomo, ele me deu uma vez um pé de couve, lindo. Era perfeito. Ele plantava na casa dele, ele mudou para o Brasil e me deu para mim, falou, eu vou lá plantar na sua casa. Eu falei, ótimo. As folhas pareciam de plástico, de tão perfeitas, lindas. Adivinha o que aconteceu, né? Ele me perguntava, e aí, como é que está a couve? Então, como é que está a família? Eu perdi, eu não tenho jeito para isso. Ele plantou, me deu todos os nutrientes que era para ser colocado. Mas eu não tenho jeito para isso, mas Deus tem, amém? Graças a Deus que Deus tem. E
Deus, com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, Ele todos os dias planta em nós, lança semente, tenta lançando a proposta. Aceita a minha proposta, aceita a minha proposta, aceita a minha proposta. E a gente vai rejeitando, vai colocando no terra, vai colocando do lado, vai colocando nos espinhos. Tem outras prioridades. Agora não, Senhor, mas eu acredito que o mês de maio é o mês que você tem que aceitar a proposta de Deus. Esse é o mês que Deus quer mudar essa história nossa. Deixa de... Um agricultor que, imagina uma plantação de soja, onde ele perde 75% da sua plantação, o que você acha? Ele ia gostar? Claro que não. E por que você acha que Deus gosta? Gente, das 4 vezes que Deus semeou, Ele perdeu 3 e uma rendeu. Certo, mas rendeu muito, pastor, rendeu 30, 60 e 100 vezes mais, pela graça de Deus. Imagina se não. Imagina se não. E aqui eu queria falar com você, justamente sobre isso. A forma que nós precisamos preparar o coração, para que aceitemos as propostas de Deus, para que sejam bem aproveitadas na nossa vida. Quem quer aproveitar? Amém? Está na hora de deixarmos de desperdiçar as promessas de Deus. Está na hora de desperdiçarmos aquilo que Deus disse para nós. Está na hora da gente chegar para Deus e falar: Deus, eu tomo posse. Nós falamos aqui, está consumado. Deus já conquistou na cruz. Ele abriu toda a sua vida. Nós somos co-herdeiros, herdeiros em Deus e co-herdeiros em Jesus Cristo. Mas nós não fazemos nenhuma oração para dizer: Deus, obrigado por isso. Obrigado, igual o pastor ensinou. Gente, dê glória a Deus, né? Agradeça a Deus pelo que Ele já fez na cruz. Acabou, já fez, não é que Ele vai fazer. Imagina que se você precisasse se converter hoje para que Deus morresse na cruz. Não, Ele morreu antes. Então foi feito antes. Foi consumado antes. Não é que Ele vai fazer, as coisas já estão no mundo espiritual. É só questão de tempo que vai acontecer na sua vida. O reino de Deus vai vir. Nós oramos o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Nós oramos e no final: seja feita a tua vontade. Como é a vontade de Deus no céu? 100%. Agora aqui, ainda estamos implicando com Deus. Mas eu acredito que cada um de vocês... Existem coisas que Deus bate, e aquele que abre a porta, ele vem, entra e ceia com ele. Mas hoje aqui, a partir do momento que você entrou aqui, você disse para Deus: Deus, já estou te dando autorização. Então hoje, mesmo que você não queira mais, você já quis, Deus vai fazer na sua vida. Que não seja pela sua fé, mas vai ser pela minha. Teve um amigo meu um conhecido, que ele estava no hospital e esperando uma cura, só que ele era muito tradicional, não acreditava muito nas orações fervorosas que nós temos. E aí, todo mundo visitava ele, e a oração do estado dele era tão ruim que as pessoas diziam: oh Deus, quando olhava, chegava cheio de fé, mas quando olhava a situação dele na cama do hospital, aí dizia: oh Deus, se o Senhor quiser cura, se não leva, sabe? Aí ele proibiu as orações dentro dele, que ninguém acreditava mais que ele ia ser. E chegou um momento que uma irmãzinha simples orou por ele e falou o seguinte: você está curado. Ele olhou para ela e falou assim: tô não. Ela falou: tá. Ele falou: tô não. Tá. E ele: não, tá e não. Aí, para ele acabar a discussão, ele falou: eu nem acreditei. Aí ela falou: não vai ser pela tua fé, vai ser pela minha, e você está curado.
E ele foi curado. E até hoje, ele está aí. Então, se não for pela sua fé, vai ser pela minha. Vai ser pela do pastor. Vai ser pela dos pastores aqui. Não quero saber. Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Vai mudar esse terreno, vai mudar o seu coração, mas a palavra de Deus vai germinar. Que nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui declarando uma palavra que é vida para você, que vai mudar, vai transformar, vai restaurar o seu casamento. Oh, Deus, nos dá um entendimento, Senhor. Nos dá um entendimento. Eu queria... Lá em Marcos capítulo 4, versículo 15, né, que é a primeira semente. Misericórdia, pastor. O horário aqui em cima passa mais rápido. Amém. Marcos capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Assim que a ouvem, logo vem Satanás e retira a palavra nela semeada. Deus falou muito forte no meu coração, que é o primeiro ponto aí no seu panfleto, que fala o seguinte: não fique só. Ixi, tem um monte de gente só aqui, viu, pastor? Não fique só. Deus não quer que você fique só. Quando você está só e recebe a palavra de Deus, vem o Satanás e rouba essa palavra. Nós somos igreja, igual o pastor estava falando aqui, nós somos igreja para vivermos unidos. O Salmo 133 fala que a unção de Deus muitas vezes é derramada sobre a nossa cabeça, porque é bom que os irmãos andem em unidade. Não ande só. Muitas vezes esse país nos ensina a andar só. Sabe, são filhos independentes dos pais, marido independente da esposa, esposa independente do marido, a esposa ganha dinheiro, o marido ganha dinheiro, os filhos ganham dinheiro e ficamos independentes. Pessoas com medo se isolam. Ah, não, a gente fica com medo, a gente se isola. Não se isole. Sabe, essa pessoa do seu lado pode ter uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Não fique só. Não fique só. Em Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 fala: é melhor serem dois do que... Leia aí no seu panfleto, gente, você pode colar, tá? Tem ali também, ó. É melhor ter companhia do que estar sozinho. A minha versão está diferente. Porque maior é a recompensa do que o trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo. Vou levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Diga: misericórdia, Senhor. Não quero andar sozinho. Ninguém anda sozinho. No dia que você entender isso, nem Jesus andava sozinho. Orar, ele queria orar com alguém. Jesus amado. E a gente se isola, a gente se guarda. Homem, então... Homem ou... Homem gosta de andar sozinho, gosta de se isolar. A gente não pode andar só. Diga: eu não vou andar só. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo. Não podemos andar só, queridos. Oh, Deus, não deixe esse ambiente... Não deixe esse ambiente te contaminar. Você não é independente. E com essa independência você vai se afastando. Você que está em casa, venha para a igreja. Você não pode andar só. Você não pode andar só. Ah, mas isso, mas aquilo. Mas tem pessoas aqui, ó, que dependem de você que está em casa. Você pode ser a resposta de muitos aqui dentro. A gente não pode andar só, queridos. Nenhum de nós podemos andar só. Essa é a nossa caminhada. Nós precisamos caminhar com alguém. Jesus
pôs os seus discípulos para andarem. Existe um fortalecendo o outro. Jesus, como eu falei, Jesus andava um com o outro. Então nós temos que perceber, e a semente, quando você está só, preste bem atenção, você fica vulnerável. Jesus, quando fez a grande comissão, ele mandava o quê? Vai sozinho, foi isso? Claro que não. Que ele sabia que não poderia mandar só. Você fica vulnerável. E aí você fica pensando, por que as promessas de Deus não acontecem na minha vida? Porque você está só e o diabo tem roubado. Diga, misericórdia, Senhor. Me perdoa, Senhor. Porque eu estou andando só. Amém? Segunda semente. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17, diz: outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse tipo de pessoa é um coração que recebe a palavra de Deus por emoção. É muito bom ter emoção, mas nem todo frio na barriga é Deus, sabia? Nem todo frio na barriga, pode ser uma feijoada. Nem todo frio na barriga. E muitas vezes Deus não vai te dar sensação nenhuma. Eu lembrei, sabe de quem? Moisés. Na porta, assim, na beira do Mar Vermelho, um exército egípcio vindo atrás dele. Se ele tivesse esperando um sentimento de Deus para abrir aquele mar, ele morria. Jesus, o que tu tem na mão? Um cajado. Então bate, homem. Abre esse mar, sai daí. Mas Deus, eu não senti. O pastor nem orou por mim. O louvor do André não foi essas coisas todas. Deus quer hoje que você, levante. E diga o seguinte: Deus, eu já tenho a palavra. Eu já tenho a minha vida. Eu só vou declarar essa palavra, sentindo ou não sentindo. O diabo vai falando para você, assim, mas você nem sentiu nada. Vai para lá, capeta, sentindo ou não sentindo, vai acontecer na minha vida. E acabou. Você vem entrar, eu vou entrar na casa de Deus. Hoje nem foi muito bom, não sei o quê. E o exército vindo atrás de você, esperando o sentimento. E aí você é sufocado. O que diz a palavra aí? Versículo 16 e 17. Visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulaçãozinha, quando surge uma perseguição por causa dessa palavra, eu vou largar logo. O pastor nem deu bom dia para mim hoje. Deus hoje quer que você levante a mão. Olhe essa semana, primeira semana do mês, e dizer: vai ser com sentimento, sem sentimento. Esse mês vai ser diferente, Senhor. Os seus anjos vão ser enviados e vai abrir o mar. Vai acontecer o sobrenatural sobre você. Exerça a autoridade de Deus. A autoridade não é conquistada, ela foi dada lá na cruz. E Jesus te deu essa autoridade. Deu autoridade. Mas você não pode deixar essa palavra ser abandonada. Não abandone, queridos. Mas está difícil. Mas declare. A única coisa que você tem que fazer é declarar. É o teu cajado. Diante do Mar Vermelho vai abrir. Deus está vindo o exército, vai abrir.
Vai abrir. Amém, queridos. Qual é a terceira semente? Estou sendo rápido, hein, pastor? Oh, Deus. Versículo 18 e 19 fala: outras são como aquelas que foram lançadas, semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna o quê? Meu Deus. Isso aqui é um tipo de pessoa que ela está em dúvida ainda. Tem as coisas do mundo, as dificuldades, as atrações do mundo, e tem as coisas de Deus. Deus, você já observou? O mês de abril, o pastor falou tanto, foi presença de Deus, ouvir a direção de Deus. Já observaram isso? Deus vai construindo a sua vida, ó. Vai construindo. E você ainda não tomou um chazinho de simancol. Mas aí hoje a ceia foi consumado. O mar já abriu e você parou bem no meio. Aí você está em dúvida. O que é que vai acontecer? Gente, só tem uma direção. Você está no meio do mar. A mesma distância de voltar é a mesma distância de prosseguir. Você vai para onde? Vai para frente. Você ainda está reclamando ainda do passado, você ainda está choramingando, sabe? Igual o povo do Egito está choramingando pelas cebolinhas, pelas panelinhas, pelas coisas velhas, pelo horário de comida certinho. Eles estavam reclamando por isso. É a mesma coisa de nós. Deus quer que você vá para frente. Ah, Deus, mas eu não sei o que eu vou encontrar do lado de lá. Vai, sabe. Sabe. O que é que vamos encontrar? Bênção, diga. Lá em Deuteronômio, Deus é tão maravilhoso que ele chega em Deuteronômio 30, ele fala o seguinte: tem a bênção e a maldição. Aí ele falou, mas esse povo é difícil de entender. Escolhe a bênção. Ele fala. Ele dá a dica. Gente, se Deus te oferece bênção e maldição, o que você escolhe? Precisava Deus dizer, escolhe, pois, a bênção. Para você ver como é o nosso coração. Diga, Senhor, eu escolho. Até ainda é difícil ainda. Teve gente que teve dúvida, pastor. Você viu? Eu vou dar outra chance. Senhor, eu escolho. Amém. Gente do céu, tá vendo? É uma prova, não é? Escolha a bênção, querido. Aqui em Filipenses fala, pois Deus é quem produz em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Tire o coração desse ambiente fechado. Tire o coração, queridos. Você às vezes veio para um propósito nessa terra, mas Deus está te mostrando outra coisa hoje. Ah, mas você está seguro nessas coisas dessa vida. Sabe? Mas Deus quer te proporcionar coisas eternas, muito maiores. Muito maiores. Eu já vi pessoas sem nada mais felizes do que pessoas que têm muita coisa. Vocês todos conhecem. Vocês sabem disso. Não é isso que vai te trazer paz. Não é isso. Não deixe isso sufocar as promessas de Deus. Não deixe isso sufocar a promessa de Deus. Deus é muito bom, queridos. Eu acho interessante, Deus, uma vez no Brasil, Ele me deu uma direção de estar orando por alguns homens, seja crente ou descrente, por 30 dias. Eu pegava, orava e dizia, você quer que eu ore com você? Vou orar 30 dias. A pessoa não acreditava que eu iria conseguir.
Às vezes era presencial, às vezes era por telefone, mas era todos os dias eu orava pela pessoa. Eu acreditava nessa... E tinha pessoas que não eram crentes, não iam em igreja nem nada. Eu falei, rapaz, posso orar por você por 30 dias? O cara olhava esquisito para mim. Ele falou, para quê? Eu falei, não sei não. Vamos orar? Ele falou, pode, é bom, é. E a gente orava 30 dias. E aí, nos primeiros dias, eu lembro, quem já me conhece há algum tempo, eu já contei essa história, a pessoa, eu orando por ela, os descrentes, ele matando mosquito. Estava nem aí do que eu estava orando. Eu abri um versículo e ele nem aí. Tudo bem, tá bom. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 15 dias. Eu chegava para Deus e falava, Deus, dá não. Eu vou desistir. Ela falou, eu não desisti de ti, por que tu vai desistir dele? E eu continuava. Queridos, os milagres eram sobrenaturais. Nos primeiros dias não aconteceu. Muitos daqueles homens que matavam mosquito, depois eles estavam nos pés de Deus. Não tinha melhor recompensa do que isso. Quem já orou por pessoas e o sobrenatural aconteceu? Deus quer te usar da mesma forma. E você está buscando coisas que não vai agradar nem o coração de Deus e nem o teu. Deus quer mudar essa história. E isso tem sufocado. Você tem um ministério. Você tem um talento dentro do teu coração nesse momento. Onde você está sufocando com espinhos. E esses espinhos, sabe o que espinho significa, né? Que não deixa ninguém chegar perto. Quem já tentou chegar perto de um espinho? Eu lembro, eu sou nordestino, ninguém notou, né, por causa do meu sotaque. E uma das coisas que a gente vê, tem um mandacaru. Quem já viu um mandacaru? Ele dá uma flor e depois ele dá um fruto. Fruto muito doce o mandacaru dá. Só que para você tirar esse fruto do mandacaru, você tem que ser esperto. Porque ele tem muito espinho. Deus, quando eu estava preparando aqui, eu falei, Deus... Aí Deus falou, tem muito mandacaru lá dentro. Que dão até fruto. Mas não deixa ninguém nem tocar nos frutos. Está na hora de você tirar esses espinhos. Deixa Deus, deixa os outros desfrutar desse fruto que Deus está te dando. Deixa Deus colocar para fora. Deixa de ser mandacaru. Não vou nem pedir para você falar para o irmão do seu lado. Brincadeirinha, gente. Mas vamos tirar esses espinhos, vamos deixar os frutos de Deus aparecerem. Esse fruto não é para você. O fruto da sua vida não é para você. O fruto que você está dando não é para você. O fruto que você está dando não é para você. O fruto que você está dando é para outra pessoa. O fruto, sabe aquela documentação que você está esperando? Não é para você. Sabe aquele milagre que você está esperando? Não é para você. Você vai desfrutar também, mas não é para você. Deus está pensando em alguém. O fruto que está na sua vida é para alguém. Diga assim, Deus, me dá mais fruto. Mas para quê? Deus vai te perguntar. Para que mais fruto? Alguém tem uma dica? Aí ele fala o seguinte, que, né, que do seu interior surgiriam rios de água. Para quê? Para quê? Você tem que molhar alguém, gente. O rio é para ele mesmo. Ele fica ali, ó, parecendo aquele lazy river, né, que você boia e não vai para canto nenhum assim, ou nas piscinas. Não, tem que atingir alguém. Deus tem algo para a vida de alguém e quer usar você.
Você pensa que veio aqui hoje à noite, dizendo, Deus, eu vim receber. Você veio receber, mas foi porque Deus está pensando em alguém. Olha para a sua mão assim, fala, Deus, abençoa tudo aquilo que minha mão tocar. Quem crê? Onde você vai pôr essa mão? Amém? Amém? Tem alguns que estão entendendo aí. É na sua cabeça, é em alguém. Amém? Você tem esse poder. Só que nós estamos intoxicados. E geramos anticorpos, que são esses... mas a igreja me maltratou, a igreja me fez ruim, a igreja, sabe? Não foi Deus, gente. Imagina que o Júnior aqui chegando, tocando Beethoven. Só que ele tocando muito ruim. Você vai culpar Beethoven? Não, foi ele que tocou ruim. Deus não tem nada a ver com esses ferimentos que você viveu. Tem nada a ver. Foram pessoas que tocaram errado o evangelho dele. Foram pessoas que só isso. Acabou, está na hora de hoje crescermos na presença de Deus. Tem um versículo lá em Hebreus, eu não sei se está no panfleto, eu acredito que não. Hebreus 5, 13 e 14 fala: quem se alimenta de leite ainda é criança e ainda não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Paulo está falando aqui, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, mas está na hora de você, deixarmos de ser criança. Deus agora quer que você cresça. Quem quer crescer? Dói. Quando o povo saiu do deserto, ele foi para a terra prometida. A primeira coisa que eles eram crianças, recebia o maná, recebia a sombrazinha, recebia a aguinha. Isso é igual criança. Aí ele passou o rio, passou o mar. A partir de agora, a primeira coisa que vai acontecer é: acabou maná, acabou sombrazinha, e vai ter batalha. Mas tem uma coisa certa: todas vocês vão ganhar. Deixa de ser, você ainda está querendo maná, e Deus está querendo te dar uma colheita enorme. Deus quer que você derrube muralhas. Deus quer que você conquiste terras. Deus quer que você seja ousado. Que Deus te dê uma unção essa noite de ousadia. Ousadia de olhar, sabe? Às vezes nós temos que ser ovelha, realmente a ovelha de Jesus Cristo, mas Ele também é o leão da tribo de Judá. Sabe? Nós queremos nos quebrantar, realmente devemos nos quebrantar, mas tem hora que nós temos que vestir a armadura de Deus e falar: Deus, agora eu vou enfrentar. Não sei quem vem em nome de quem, mas vai cair. É isso que nós temos que crer a partir de agora. Eu não sou mais criança. Deus quer te crescer, queridos. Deus quer fazer autoridade nessa terra. Comece a declarar. Em vez de ouvir as coisas desse mundo, os espinhos desse mundo, e o diabo começa o seguinte, primeiramente ele te rouba logo no início, depois ele te dá um gostinho de você acreditar um pouquinho mais, te rouba de novo, depois ele te acrescenta, ele te dá coisas que vai te desviar do caminho de Deus, e todas elas tiram a promessa de Deus para a sua vida, todas elas. Até que Deus chega o seguinte: chega, a partir de hoje eu vou fofar essa terra. Eu vou preparar essa terra. E aí vai acontecer o sobrenatural. Você vai ver a minha palavra acontecendo. Que é a quarta
semente, que é a boa semente. Receba a proposta de Deus. Deus está fazendo propostas todos os dias na sua vida. Só basta você dizer: Deus, eu recebo. Hoje nós recebemos. Diga: Deus, eu recebo a tua proposta. Nós aceitamos proposta de trabalho, nós aceitamos proposta de outras pessoas, de sociedades erradas, nós aceitamos várias propostas, mas hoje, Deus, a única proposta que Ele quer que você aceite é a dEle. Deixa. É interessante falar: mas o que eu vou fazer? Deixa que as demais coisas vão ser acrescentadas. A única coisa que Deus pede é: buscai em primeiro o reino de Deus. As outras coisas, se você estava em dúvida, busque o reino. As outras coisas vão vir. Busque o reino. As outras coisas vão vir. Busque o reino. As outras coisas vão vir. Qual é a tua motivação? Essa terceira semente, você vai ver a motivação dessa pessoa, desse coração. Eram as riquezas, os anseios. Qual é o que te alimenta? O que te traz apetite na tua vida? O que te motiva amanhã, segunda-feira? O que te motiva? Teu olho está no lugar errado. Você está sendo roubado. As promessas de Deus, pelo que você tem colocado como alimento na sua vida. Aquilo que tem te motivado. Não sei quando é que eu vou pregar, por isso que eu estou pegando pesado. Gente, meus irmãos, eu oro por muitas pessoas, individualmente. Quem me conhece sabe que eu gosto de chamar nome por nome. E Deus me mostrou uma música na sexta-feira. E Ele falou muito no meu coração. Era uma música americana. E que dizia que Deus me chama pelo nome. Nós não somos mais um. Eu até ministrei na sexta-feira, quando a gente estava reunido no grupo. Você já se imaginou na hora da sua oração, Deus dizendo o teu nome? Cleiton, eu vou fazer isso. Cleiton, muda isso. Cleiton, quem pode dizer seu nome aí? Ouça Deus falando teu nome. Ouça Deus falando teu nome. Aí você pensa que é mais um na multidão. Não, Deus te chama. Quando você ora, Deus te chama pelo teu nome. Deus sabe o teu nome. A tua motivação tem que ser essa, de saber que Deus fala o meu nome. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós abrimos a porta para Jesus, a Bíblia fala que Ele escreve o quê? O nosso. Como é que Ele não vai lembrar? Deus escreve o meu nome. E já escreveu o meu nome. Quem está nesse livro igual eu? Se você não está, a gente vai fazer a oração no final. Receba a proposta de Deus, é a última. Versículo 20, as que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem a palavra e aceitam. E que produzem uma colheita de 30, 60 e 100 vezes mais. Isaías 55, 11 fala: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. O que acontece? Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nenhuma palavra de Deus na sua vida volta para Ele a não ser com resultado. Quem pode dizer amém? Oh Deus, oh Deus, era bom se a gente cresce, né? Por isso que Jesus fala: ouvir com atenção.
Vocês não são igual a esse povo que busca só o milagre. Vocês são aqueles que vão levar o meu reino. Provérbios 3:5 fala: confie no Senhor de todo e não se apoie no seu próprio entendimento. O André, no início aqui, ele estava ministrando, ele estava falando: Deus, aqui é o melhor lugar, o lugar onde eu me sinto bem. Isso que fala de ambiente. Depende do ambiente que você forma na sua vida, é como essa semente, essa palavra de Deus está germinando. Prepare, eu desafio cada um de nós a preparar um ambiente essa semana, para que essas palavras possam germinar. Se afaste. Primeiro o Salmo fala: se afaste da roda dos escarnecedores. Essa semana saia de perto de gente que vai te minar. Você vai preparar um ambiente na sua casa, um ambiente na sua família, um ambiente no seu trabalho, que vai mudar, vai fazer essas sementes germinarem, vai fazer a palavra de Deus germinar. Prepare o ambiente, querido. Sabe por que a gente sente mais fé aqui dentro? Quem sabe? Cada ambiente. Sabe por que a gente toca louvor? Porque o nosso coração, eu acredito que o louvor é igual o barro na mão do oleiro. Fica molinho. Aí vem o louvor, amolece o barro, e Deus vai com as mãos dele e faz a gente. Mas a gente chega aqui parecendo um robô alemão. O alemão já é meio rígido, ainda mais um robô. A gente chega duro, mas quando a gente cumprimenta ali fora, está todo mundo molinho. Mas por causa do ambiente. Deixa Deus preparar. Só que uma vez por semana não é suficiente, queridos. Deus quer que você faça segunda-feira um ambiente, terça-feira outro ambiente, quarta-feira outro ambiente, quinta-feira outro ambiente. Aí você vai caindo, na sexta-feira você vai para o grupo. Aí dá uma levantada de novo. Deixa Deus preparar esse ambiente. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus, eu sou apenas um vaso de barro, onde o Senhor pode me moldar. Deixa Deus te moldar. Quem quer ser moldado? Não, quem quer verdadeiramente ser moldado, fique em pé. Amém. Ixi, passei muito, pastor. Curva sua cabeça. Primeiro, peça perdão pelas palavras, as propostas de Deus, pelas promessas que você sufocou, que você deixou ser roubado. Deus, me perdoa, Senhor, porque eu desviei do foco e perdi a Tua palavra. Me perdoa, Senhor, porque eu estive em dúvida. Me perdoa pelas minhas mágoas. Me perdoa porque eu me isolei por causa do meu medo. Me perdoa, Senhor, porque eu me isolei, fiquei só por causa das pessoas me machucaram. Oh Deus, me perdoa, Senhor Deus. Eu quero que o Senhor me dê outra chance. Me dá outra chance, Senhor. Me dá outra chance. Me dá outra promessa. Me dá outra, Senhor. Eu sei que o Senhor tem milhares de promessas. E eu sei que a minha vida está aberta para isso essa noite. Coloca a mão no seu coração e diz: Deus, molda o meu coração. Transforma o meu coração, Senhor. Transforma a minha vida. Não quero mais ser tratado como um menino. Eu quero crescer, Senhor Deus, na Tua presença. Eu quero descobrir as Tuas verdades. Eu quero, Senhor Deus, que o Teu sobrenatural aconteça sobre mim, Senhor. Eu quero orar por outras pessoas e milagres sobrenaturais, cura, libertação aconteça, Senhor. Eu quero declarar para o mundo espiritual e portas sejam abertas.
Não importa, Senhor, se eu tenho sentimentos, se eu tenho emoções. O que importa é que a Tua palavra foi liberada e ela não volta vazia, Senhor. Eu não abro mão dessa palavra, ela não vai voltar vazia, igual Jacó, Senhor Deus, segurou o anjo até que ele liberasse a bênção. Não vou liberar essa palavra até que ela gere bênção na minha vida, Senhor. Oh Deus, o Senhor já me capacitou, Pai, para receber isso, Senhor. São anos, ó Pai, anos, e por isso que eu peço, Pai, esse mês eu possa ver essa palavra se cumprindo. Esse mês o Senhor me dê a ousadia de declarar no mundo espiritual isso acontecendo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, Senhor Deus, e Tua palavra vai se cumprir. Não serei mais roubado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão, queridos, enquanto o louvor está ministrando. Deixe Deus trabalhar. Deus ainda está trabalhando em alguns corações. Confesse a Deus: Deus, me perdoa. Hoje é o dia de perdão. Hoje é o dia de ministração. Deus está fazendo um alinhamento na sua vida. Deus quer alinhar a sua vida hoje. Deus quer alinhar. Deus está alinhando. Feche os seus olhos. Deus, eu quero alinhar a minha vida. Eu estava pela minha força, eu estava pelo meu entendimento, mas a partir de hoje é pelo Teu alinhamento, Senhor. Eu estava com os meus projetos, os meus planos, mas o Senhor alinha a minha vida e a minha família hoje. Chega, Senhor, das Tuas palavras não se realizarem na minha casa. Alinha, Senhor. Diga para Deus: alinha, Senhor, da minha vida. Alinha, Senhor, a minha vida, Senhor. Aquele que crê, obras ainda maiores fará. Oh, Deus. O muito que nós temos visto não passa de contas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor. Erga suas mãos, querido. Erga suas mãos e diga para Deus: oh, Deus, rega a nossa vida, Senhor Deus. A semente